Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de Word 2016. Eu sou o professor Charles e nessa primeira aula a gente vai estar entendendo como que a gente pode estar adquirindo esse programa, como que a gente faz para estar conseguindo comprá-lo e estar utilizando ele no nosso computador. A primeira coisa que você vai precisar é de uma conexão com a internet, e aí você vai acessar o site oficial da empresa que desenvolve o programa, que é a Microsoft. Lá você vai ter algumas opções de navegação e você vai encontrar uma opção chamada Office. O Word 2016 ele faz parte de um pacote chamado Office, que existem várias ferramentas já para melhorar a sua produção dentro de um escritório. Então a gente não tem apenas o Word, temos o Excel, o PowerPoint e outras ferramentas que estão dentro do mesmo pacote chamado Office. A versão mais atual disponível do Office é o 365, que é uma assinatura que você pode estar adquirindo de forma anual ou mensal, e através dessa assinatura você consegue ter acesso a certos recursos do pacote Office e as atualizações disponíveis dessas ferramentas durante as suas melhorias aí ao longo do ano. Então você entra aqui no caso no site products.office.com/ptbr e aqui você consegue estar navegando no site que fornece essa assinatura. Eu vou clicar aqui na opção para casa. Se você for uma empresa, você clica na opção para empresas. E ao clicar aqui na opção para casa, ele vai estar retornando os preços dos tipos de assinatura e o que eu tenho dentro de cada pacote. Perceba que aqui ele tem o preço por ano, né? De cada pacote. E aí ele mostra os recursos, os aplicativos que você tem disponível dentro desse pacote. As principais ferramentas do pacote Office usadas é o Word, o Excel e o PowerPoint. Então você tendo esses três aqui, você já consegue desenvolver as suas atividades em várias áreas distintas. Adquirindo aqui a sua assinatura, você vai ser gerado uma conta, né? Uma conta de acesso, tudo bonitinho. Você vai receber um link para download para você poder instalar isso em até 5 computadores, se eu não me engano, e aí você vai ter o seu Office no computador. Depois de instalado no computador o Office, você vai fazer a pesquisa, dependendo do seu sistema operacional, Windows, Mac, você vai fazer uma pesquisa com o nome do programa e ele vai aparecer numa lista. Por exemplo, aqui o Word, e ele vai aparecer aqui aplicativo da área de trabalho, o Word 2016, no meu caso que estou utilizando a versão do Windows 10. Ao clicar em cima desse símbolo, você vai abrir o programa e a primeira tela que vai aparecer para você é essa daqui, tela inicial do Word. Essa tela ela já tem um nome técnico que a gente chama de Backstage. Nesta telinha aqui, a gente consegue dar início ao nosso projeto. Então é nessa tela que a gente consegue começar um projeto do zero, em branco, ou usar um modelo disponível aqui pelo Word para estar criando um projeto com base em alguma referência, não necessariamente do zero. Para estar utilizando os modelos do Word, que são esses itens aqui, ó, eu preciso de uma conexão com a internet, porque ele faz o download desse modelo da Office.com e ele abre esse modelo no meu Word para eu poder estar editando o documento e estar usando esse documento como referência. Quando eu inicio um projeto no Word, no caso eu vou iniciar um documento em branco, vocês vão perceber que a tela ela dá uma mudada. Deixa ele terminar de carregar aqui. Essa daqui é a tela de produção, é onde eu crio os meus documentos no Microsoft Word 2016. Essa tela ela tem algumas divisões bem estabelecidas para facilitar o uso do programa. Como que funciona essa telinha aqui do Microsoft Word 2016? Na parte mais alta, no meio da tela, você vai ter o título do seu documento, o documento que está sendo editado no momento, e o nome do programa. Do lado esquerdo, você vai ter o menu de acesso rápido, que são esses três botõezinhos aqui, onde eu vou ter o item de salvar, de desfazer, refazer e um botãozinho para repetir a ultimação. Esse menu de acesso rápido ele é personalizável, eu posso estar adicionando novos itens apenas clicando nessa drop down e ele vai me mostrar uma lista dos itens que eu posso estar adicionando no meu menu de acesso rápido.
A posição desse menu de acesso rápido, por padrão, é aqui, neste canto superior, mas eu posso também estar mostrando ele abaixo da faixa de opções, o que não é tão comum de se ver. Do lado direito, a gente tem um botão para entrar com uma conta Microsoft e está podendo estar salvando nossos documentos na nuvem e editando eles de forma compartilhada. Eu tenho aqui um botãozinho referente à faixa de opções. Faixa de opções é onde a gente encontra as ferramentas aqui. Então este botão, ele é os modos de exibição da faixa de opções. Eu tenho um modo padrão, que ele mostra guias e comandos. Eu tenho um modo que ele mostra apenas as guias. E eu tenho um modo de exibição que ele esconde toda a área do Word para mim ter um melhor aproveitamento do meu monitor para a folha, que é a parte importante da edição do documento. Nesse modo de exibição aqui, que ele esconde todas as ferramentas do programa, basta eu jogar o mouse para a parte mais alta da tela e ele vai mostrar essa faixa aqui azul. Quando eu dou um clique, ele retorna as guias e a faixa de opções. O modo de exibição padrão usado é guias e comandos, que é quando ele mantém fixo o nome das guias e os comandos da faixa de opções. Um pouquinho mais ao lado, eu tenho os botões operacionais da janela, minimizar, restaurar, maximizar e o botão de fechar. Esse botão de compartilhar aqui é para mim estar salvando meu documento na nuvem e estar compartilhando ele com outras pessoas para estar podendo fazer a edição do mesmo documento com outras pessoas através da internet. Aqui eu tenho as minhas guias, guia, página inicial, inserir, design, layout, referência, correspondências, revisão, exibir. Aqui eu tenho o botão de ajuda, é um botão que ele foi nomeado com a palavra diga-me, então você pode dizer aqui o que você precisa fazer, por exemplo, alterar fonte, e aí ele vai estar retornando ferramentas possíveis para fazer a alteração de fonte, que é o que você pediu aqui em cima. Se eu quero cor, ele vai estar retornando aqui ferramentas que me ajudam nessa área de cor. Então essa parte do diga-me aqui foi uma das atualizações mais fantásticas do pacote Office 2016. Dentro de cada guia, galera, eu tenho algumas ferramentas e essas ferramentas elas são separadas por grupos. O nome dos grupos fica aqui na parte de baixo do item das ferramentas e um grupo ele dura até esse tracinho aqui, ó. Então aqui no grupo área de transferência eu tenho essas ferramentas e ele dura até esse tracinho. Aqui no grupo fonte eu tenho estas ferramentas e ele dura até o tracinho aqui sempre. Então dentro de cada grupo eu tenho as suas certas ferramentas. Na frente do nome do grupo eu tenho aqui, ó, uma flechinha que ele mostra a janela responsável por estar utilizando de forma avançada todas essas ferramentas. Então eu tenho aqui o grupo fonte e o avançado do grupo fonte. Aqui eu posso trabalhar com as personalizações avançadas das ferramentas do grupo fonte. Quase todos os grupos possuem essas setinhas, mas não são todos que a possuem. Por exemplo, o grupo edição não possui essa setinha de extensão que abre uma janela de modo avançado, ok? Aqui, essa tela branca é a folha do meu documento. Então essa folha por padrão ela tem um tamanho A4 e é nela que eu desenvolvo o meu documento, é nela que eu escrevo o meu trabalho, beleza? Embaixo dessa folha branca aqui eu tenho a barra de status. Essa barra de status ela retorna algumas informações sobre o desenvolvimento do projeto, sobre o programa em si. Então ele mostra aqui a quantidade de páginas que eu tenho nesse documento, a quantidade de palavras que eu já escrevi nesse documento, se eu tenho alguma revisão de texto ou não pendente. Revisão de texto é uma correção ortográfica ou gramatical. Aqui na barrinha de status ele mostra o que está acontecendo no programa durante o uso. Então se eu estiver editando o programa ele vai mostrar aqui um símbolozinho mostrando que eu estou editando o programa. Então essa barra de status ela sempre retorna algumas informações do programa durante o uso. Do outro lado da barra de status, no lado direito, a gente tem os principais modos de exibição. Os três principais modos de exibição: modo leitura, modo layout de impressão, que é esse que vocês estão vendo aqui agora, que é o modo padrão, e o modo layout para o web. Do lado desses modos de exibição, a gente tem a barrinha de zoom, que eu posso estar distanciando a folha da minha tela ou aproximando ainda mais essa folha
da minha tela. Lembrando que essa aproximação e essa distância que o programa faz é apenas ilusório, né? Não quer dizer que se você está com um zoom de 150%, 180%, que o seu texto está maior ou menor. Esse zoom é só uma questão visual. Na folha, ele não vai interferir no tamanho de nenhum objeto, de nenhum material. Ele vai deixar exatamente no tamanho original do 100% da folha, ok? Quando eu navego pelas guias, aqui em cima, dentro de cada guia eu tenho as suas próprias ferramentas, beleza? Então aqui as guias elas funcionam como categorias de ferramentas. Então na guia página inicial eu vou ter essas ferramentas e só na página inicial eu vou conseguir usar essas ferramentas. Quando eu clico na guia inserir, eu mudo todo o leque de ferramentas e essas ferramentas que eu estou vendo agora pertencem apenas à guia inserir. E assim sucessivamente. Na guia design eu vou ter ferramentas que pertencem apenas à guia design e na guia layout eu vou ter ferramentas que pertencem apenas à guia layout e assim em todas as guias. Todas as guias possuem as suas ferramentas separadas por grupos, que é para facilitar o encontro da ferramenta. Dentre essas guias, eu tenho o primeiro nome que é o arquivo, que ele não é uma guia em específico, a gente chama ele de menu. Menu arquivo. Por que menu? Porque quando eu clico no menu arquivo, eu tenho as opções, as informações do meu programa. Então, através do menu arquivo, vocês conseguem perceber que a tela já dá até uma mudada de aparência e eu consigo ter as opções do meu programa. Opções de novo, de abrir, de salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, fechar o programa, informações da conta e opções do programa. Só no menu arquivo eu tenho esses itens disponíveis aqui. Caso eu queira retornar para a tela de edição, é só eu clicar nessa setinha aqui em cima e ele vai voltar para a tela padrão de edição do documento, ok? Essa é a interface do Microsoft Word 2016 que a gente vai estar utilizando ao longo do curso para estar aprendendo a editar de forma profissional os nossos documentos em texto. Um Word, ele é um editor de texto profissional produzido pela Microsoft. Então aqui a gente consegue fazer diversas produções de texto, a gente consegue fazer diversos documentos. A gente vai aprender a usar as ferramentas para estar alcançando os nossos objetivos de formatação de texto, padrões ABNT, de nomenclatura, enfim. A gente vai entender do zero como que eu consigo trabalhar com o Word para estar alcançando os meus objetivos, que é uma edição de texto, uma edição de um documento de forma profissional. Na próxima aula a gente já vai estar entendendo um pouquinho melhor sobre esse programa e já vai estar começando a desenvolver algo dentro dele.